técnicas, 5 segredinhos para fazer o seu corpo queimar muito mais gordura e você emagrecer muito mais rápido, chegar no peso que você quer, poder vestir as roupas que você gosta, sabe? Chega de ficar sofrendo para emagrecer. E se seu corpo tá queimando mais gordura, você pode até sair mais da rotina, você pode até comer um pouquinho mais, né? Que isso não vai afetar na sua perda de peso, no seu processo de emagrecimento. O foco não é comer menos, gente. O foco não é esse, o foco é fazer o corpo, fazer você queimar gordura o tempo todo. E você sabia que você não queima gordura só enquanto você tá na academia, só enquanto você tá caminhando, né? Você pode queimar gordura enquanto você tá sentada, aí me assistindo, enquanto você tá dormindo. O seu corpo pode estar usando a sua gordura para gerar energia, para fazer seu coração bater, para fazer seus órgãos funcionarem, o seu corpo tem que usar energia. E essa energia ela pode vir da gordura que você tem armazenada na sua barriga, no seu culote, entendeu? Então, eu vou compartilhar com você aqui agora. Ai, tem um bichinho aqui, peraí. Tem uma formiguinha aqui andando no meu celular. Eu vou compartilhar aqui com você agora 5 coisas que dá pra gente usar, que dá pra gente fazer, que vão ajudar muito, 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 muito o seu corpo a queimar mais gordura, mesmo que você esteja parada, mesmo que você não pratique atividade física, tá? Então, isso aqui são coisas que qualquer pessoa pode fazer. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que tem problemas no quadril, no culote, eu ia falar, no joelho, na coluna, que não pode se exercitar. Por isso que esse encontro de hoje ele é tão importante, para você também usar essas estratégias e estimular a queima de gordura dentro de você, dentro do seu corpo, beleza? Vamos lá então. Gente, se você queima mais gordura, como eu falei, você chega no peso desejado muito mais rápido, o que é maravilhoso. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro segredinho que você pode fazer para estimular a queima de gordura do seu corpo. O que faz o seu corpo queimar mais gordura? Você gastar mais, né? Por isso que falam, vai caminhar, vai se exercitar que daí você emagrece mais rápido. É porque você queima mais calorias, você usa mais energia do seu corpo. Só que muita gente não fala que a gente tem alguns ingredientes, alguns alimentos, algumas bebidas que quando a gente consome também vão estimular muito a queima de gordura do nosso corpo. Então, só de eu ir lá e consumir essa bebida ou essa comida, esse ingrediente vai chegar no meu corpo, vai aumentar a produção de calor do meu corpo, o que vai fazer o meu corpo aumentar a circulação sanguínea, acelerar o metabolismo e queimar mais gordura. A gente chama esses ingredientes, esses alimentos, de termogênicos. Por isso que você já deve ter ouvido falar, né? Isso aqui é termogênico, ajuda a emagrecer. Isso aqui ajuda a emagrecer porque é bem termogênico. Até você vai nas farmácias, né? Termogênico, queimador de gordura. É por causa disso. Tudo que você ouvir falar que é termogênico, significa que quando você consome aquele alimento, aquela bebida que se diz ser termogênico, significa que quando você consome, aquilo faz o seu corpo aumentar a produção de calor dentro de você, aumenta a circulação sanguínea, o que faz você queimar mais caloria, mais gordura. E isso mesmo parada. Então, se você agora de manhã consumir um termogênico e tá ali sentada me assistindo, você tá com o corpo com o metabolismo mais acelerado, porque você ativou com esse termogênico, tá? Não é que ele vai acelerar do nada, né? Mas ele ajuda. Então, eu queria compartilhar com você aqui alguns termogênicos que você pode começar a usar já para estimular a sua queima de gordura. Ok? E aí, claro, você não precisa consumir todos. Você vai escolher ali 1, 2, até talvez 3, se você conseguir. Mas para você incluir na sua rotina, para realmente ajudar o seu corpo a ir estimulando mais o seu metabolismo, estimulando mais a queima de gordura, tá? Primeiro deles é um que provavelmente você consome, só que talvez você esteja consumindo da forma errada, que é o próprio café. O café, gente, um amado cafezinho, né? Não sei se você gosta, eu sou apaixonada por café, mas o café, ele é termogênico pela presença da cafeína nele. Então, se você consumir um café descafeinado, não vai ser termogênico, não vai estimular essa queima de gordura. Mas o café tradicional, ele é termogênico. Por que eu falei que talvez você esteja consumindo o café da forma errada? Porque, gente, assim, ó, quando você consome café
com o intuito de te ajudar a emagrecer, não dá pra você colocar açúcar nesse café. Entendeu? Eu tomo café 3 vezes no dia porque me falaram que é termogênico, que ajuda a emagrecer. Só que daí nas 3 vezes no dia você também tá colocando uma colher de açúcar no café. Então não vai te ajudar a emagrecer. Agora não, Dara, eu não tô tomando café pra me ajudar a emagrecer, eu tomo café porque eu gosto e eu tomo de manhã e eu não consigo tomar sem açúcar. Aí é outra coisa. Aí você inclui esse café com o seu açúcar na refeição emagrecedora, na combinação ok, e não tem problema nenhum. Porque a combinação da refeição emagrecedora vai fazer com que você não absorva todo o açúcar desse café. Então tá tudo certo, não tem problema. Agora, ficar assim, tomando um cafezinho com açúcar no meio da manhã, só o café com açúcar, gente, isso é péssimo. Porque o açúcar, ele é um carboidrato. Entendeu? Então você tá fazendo uma refeição só com carboidrato. Isso desacelera o metabolismo, isso faz você estocar mais gordura, isso pode aumentar sua fome, ansiedade, vontade de comer. Então aí a gente tem que tomar cuidado. A mesma coisa acontece com o leite. Tem gente que acha que leite é proteína. Meninas, o leite tem mais carboidrato na composição do que proteína. Ele é um carboidrato, tá? Carboidrato e gordura. Então, tome cuidado com a quantidade de leite que você vai colocar no seu café. Se você quer usar o café aqui para te ajudar a queimar mais gordura, o ideal é que esse café seja sem açúcar, sem adoçante e sem leite. Só cuide para não tomar muito café, porque o excesso também acaba aumentando níveis de ansiedade. Então, umas 2, 3 xícaras de café ao dia, antes das 4 horas da tarde, perfeito, pode tomar e vai te ajudar a estimular o seu metabolismo a queimar mais gordura. Outro termogênico que eu sou apaixonada, eu até falei na live de ontem, não sei se você assistiu a live de ontem, onde eu falei sobre os chás, os 5 melhores chás para ajudar a emagrecer, mas eu falei também desse ingrediente, ele é um termogênico, né? E por isso que ele é tão maravilhoso, que quando você consome ele vai estimular a queima de gordura, que é a canela. Eu falei ontem na live sobre chás, eu dei 2 exemplos de chás com canela que são maravilhosos. E aqui eu quero te dar outra ideia de consumir a canela. Não precisa ser só no chá. Você pode usar a canela, por exemplo, assim, para fazer receitinha. Então, você gosta de comer no lanche da tarde um bolinho. Daqui a pouco fazer um bolinho de caneca, fazer um bolinho de frigideira com banana, sabe? Banana, ovo, aveia e canela. Bota a canela junto. A canela é termogênica, vai te ajudar muito. Você gosta de comer iogurte com fruta? Coloca uma pitada de canela ali no seu iogurte também. Deixa eu pensar outras coisas que eu gosto de usar canela. No shot. Agora que eu tô grávida eu não uso, né? Mas no shot de manhã, com vinagre de maçã, água e meia colher de chá de canela em pó, é maravilhoso. Eu gosto de usar canela, gente, sabe quando? Quando eu tô mais ansiosa e com mais vontade de comer doce. Ela ajuda muito a controlar a vontade por doce, fora que, como eu falei pra você, né, ela é termogênica, então quando você consome a canela, você estimula a queima de gordura parada, só de consumir a canela. Posso fazer um shot com cúrcuma, canela e limão? Você pode, mas vou te dar uma dica melhor. Se você for usar a canela, substitua a cúrcuma pelo cacau. Porque o cacau e a canela juntos, gente, é um remédio para ansiedade, tá? É um remédio para ansiedade. Aí você deixa para usar a cúrcuma um outro dia, só a cúrcuma e o limão, por exemplo. Entendeu? Até legal porque você vai variando, tá? Gente, não é legal a gente usar, por exemplo, sempre a mesma estratégia. Então, eu ouvi a Nutri falar do shot de canela. Agora, todo dia eu vou tomar um shot de canela. Tudo que a gente faz, muitas vezes, muito tempo, não vai fazer emagrecer por muito tempo. O nosso corpo, ele é perfeito, ele se acostuma muito fácil com as coisas. Então, a gente tem que mudar a estratégia para não fazer você entrar no efeito platô, onde você começa a emagrecer, mas para de perder peso.
E volta a engordar tudo de novo, às vezes fazendo a mesma coisa que antes te emagrecia. Então não dá pra isso acontecer. No Mais Magra, por exemplo, que é o meu programa de emagrecimento, cada semana a gente tem uma estratégia diferente. Porque senão não dá, senão você entra no efeito platô. Então aquela coisa assim de você ir lá numa consulta, aí você vai lá, você recebe uma dieta e tchau e bênção, e você acha que essa dieta vai resolver o meu problema até o final? Cuidado, cuidado. Você até pode com muita garra, né, chegar lá no peso que você quer. Só que para você voltar a engordar vai ser muito rápido, entendeu? Porque o seu metabolismo vai estar lento. Então tome cuidado com isso. Então o legal é a gente variar a estratégia, tá bom? Qual seriam as quantidades para o shot? Tá, vamos lá então, anota aí, tá? Sempre quando você for fazer um shot, você tem que usar uma substância ácida. Eu sempre recomendo ou limão ou vinagre de maçã. Bom dia, Marcela! Ou limão ou vinagre de maçã. Então, se você for usar limão, meio limão espremido. Se você for usar vinagre de maçã, 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. Não é aquele vinagre de maçã que você compra no mercado no pote plástico, não. Então, usa o limão, tá? Porque para shot, como é uma substância bem concentrada, a gente tem que caprichar na qualidade dos ingredientes. Assim como a canela, vai usar canela no shot, se você comprar uma canela com açúcar, com farinha junto, que tem, tá, gente? Que tem. Não compra. Não compra, não usa, pelo amor de Deus. Então, você vai pegar ou limão ou vinagre de maçã. Você vai colocar num copo, tá? O limão, por exemplo, meio limão espremido. Vai colocar uns 3 dedinhos de água, mais ou menos até aqui, ó. E aí, você vai colocar a mistura que você quiser. Quer usar só a canela? Meia colher de chá de canela. Quer usar a canela e o cacau que eu falei, que é um remédio pra ansiedade? Vou até gravar um reels mais curto falando sobre isso, tá? Porque é um remédio. Meia colher de chá de canela, meia colher de chá de cacau. Mistura aí com o meio limão, com os 3 dedinhos de água, que tem que ter essa água, tá? Um pouquinho. Mistura e toma, tá? E toma. Então, você pode usar a canela assim. Por que no shot? Por que eu falei do shot, né? Porque, gente, sempre quando você quer um efeito mais rápido, o shot, ele é perfeito. Ele é perfeito. Sabe uma coisa que eu faço muito? Por exemplo, eu vou comer fora. E aí, quando a gente vai comer fora, é óbvio que a gente come mais, né? Vou lá comer pizza. Você acha que eu vou comer uma fatia de pizza? Para, né? 2, 3 fatias de pizza. E tem a doce também, porque eu sou apaixonada. Então, só que daí eu jantei fora, o que acontece? Meu fígado ficou um pouquinho sobrecarregado. Minha equipe enviou aqui um WhatsApp do grupo do evento. Se você não se inscreveu no evento de quinta-feira, se inscreva, hein? Comente aqui, eu quero, que o evento vai ser daqui 2 dias, quarta, quinta. Quinta-feira, gente, 2 dias, onde eu vou te mostrar como você vai emagrecer com as combinações das refeições emagrecedoras. Isso vai te fazer emagrecer mais rápido, comendo a comida que você tem em casa, que você gosta, sem ter que pesar a comida, sem ter que contar a caloria e sem depender de exercício físico. E já no evento eu vou elaborar junto com você um cardápio de um dia inteirinho com refeições emagrecedoras. Então vem participar do evento. Se você ainda não se inscreveu, comente aqui, eu quero, que eu vou te enviar o link no direct, tá? Então, quando você quer... Então, assim, quando eu janto fora, né, que eu falei que o nosso fígado fica mais sobrecarregado, o que acontece? A gente incha mais se o nosso fígado estiver sobrecarregado. A gente fica mais inchada no dia seguinte, com mais retenção. Então, o que eu quero? Eu quero mandar embora logo esse inchaço. O que eu faço? Eu faço um shot. Eu faço um shot específico pro meu fígado, para ajudar no detox, entendeu? Então, o shot, ele é aquela coisa assim, que quando você usa, o efeito dele é rápido. O chá, você tem o efeito e é maravilhoso. Eu compartilhei a live dos 5 melhores chás para emagrecer ontem. Depois vai aqui no meu perfil e assista, tá? Mas o chá, você toma, o efeito dele, ele não é na hora. É um efeito mais prolongado. Então, você tem aquele efeito termogênico do chá, por exemplo, se você tomar o chá às 9 da manhã, você tem aquele efeito termogênico do chá até o meio-dia, por exemplo. O shot, não. O shot você tem na hora, mas é na hora, é instantâneo, só que não dura tanto tempo.
Então, pensa só, tá? Pensa, você acorda, aí você faz você faz o shot com a estratégia certa. Aí você, pum, acordou seu corpo, pam, com o shot. Então, o seu corpo já acordou. Aí, no meio da manhã, você vai lá e você usa o chá. Então, você mantém aquele efeito termogênico por mais tempo. Aí, depois, você pega e qualquer coisa faz outro shot. Entendeu como a gente pode usar ao longo do dia várias estratégias, né? Para estimular o metabolismo, para estimular a queima de gordura. Aí, às vezes, tem gente que não faz nada. Ou, sabe o que tem gente que faz? Toma água, come pouco, pula refeições, ao invés de fazer ali a refeição com o alimento certo para matar sua fome, para acelerar a metade. Não, pula, porque acha que tem que fechar a boca para emagrecer. Fica passando fome, aí chega à tarde, fica ansiosa, aí chega à noite não aguenta, né? Porque imagina que vai aguentar. Ataca tudo que vê pela frente. Só que daí ataca tudo que vê pela frente com um metabolismo extremamente lento. Tudo que vai comer vai ser estocado como gordura. Então, não dá, sabe, gente? Não dá. Então, a canela você pode usar dessas formas que eu falei pra você. Fazer bolinho, fazer mingau, fazer batida, usar no iogurte. Use pitadas de canela no seu dia, que vai te ajudar a emagrecer, a estimular a queima de gordura no seu corpo. Outro termogênico que também ajuda muito, mais dois, na verdade, que eu falei ontem na live também. O chá verde, ele estimula muito a queima de gordura. E também o gengibre. O gengibre ajuda muito a queimar mais gordura. Tá, depois eu vejo a mensagem, tá, Emanuele? Depois eu dou uma olhadinha. Então, são termogênicos que podem te ajudar. Meninas, eu poderia vir aqui falar vários termogênicos, mas só que daí a gente ia ficar a live toda falando de termogênico, né? Aí não ia ser muito produtivo, eu quero compartilhar mais coisas com vocês. Então, mas assim, o cacau que eu falei também é termogênico, tá? Então, tem cúrcuma é termogênico. Então, tem vários termogênicos que a gente pode usar, beleza? E várias estratégias também para estimular a queima de gordura. Eu tô dando uma pra vocês. Agora, outra coisa, gente, que o nosso corpo, eu vou falar pra vocês, principalmente nós mulheres com 30 anos pra cima. Eu tenho 30, né? Fiz 30 ano passado. Mas assim, a gente tem que cuidar com esse detalhe. Uma coisa que faz o nosso corpo queimar gordura, muita gordura, é a gente ter mais músculo no nosso corpo. Então, se você consegue garantir massa magra, músculo, o seu corpo queima mais gordura. Vou te dar um exemplo. Finge que isso aqui, tudo é gordura, tá? É gordura que você tem armazenada. E finge que isso aqui é músculo, tá? O seu corpo, ele gasta muito mais caloria para manter isso aqui de músculo dentro de você do que para manter isso aqui de gordura. É como se o seu carro tivesse que gastar muito mais gasolina para levar isso aqui do que para levar isso aqui. Entendeu? Então, quanto mais músculo você conseguir manter em você, melhor, porque a sua queima de caloria vai ser maior, mesmo parada. Então, você tá aí sentada, me assistindo, e eu aqui sentada, né, também falando só, se você tiver mais massa magra do que eu, mais músculo do que eu, você vai queimar mais caloria do que eu, mesmo tendo a mesma altura, mesmo comendo as mesmas coisas, mesmo tendo a mesma idade, você vai queimar mais do que eu, porque você tem mais massa magra. Tá, Dara, você vai me falar pra fazer musculação? Não. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês entendam que vocês podem emagrecer sem exercício. Se você fizer, perfeito. Eu faço, gente, quase todo dia exercício. E faz muito bem e recomendo. Mas eu quero que você que não possa fazer atividade física, que você entenda que isso não vai te impedir de emagrecer. Tá, Dara, então o que você tá falando de massa magra? Como é que eu mantenho massa magra? Garantindo o consumo de proteína durante o dia. A maioria das mulheres não comem proteína suficiente. Principalmente quem decide querer emagrecer sozinha. Eu falo isso porque eu mesma fazia isso, tá, gente? Antigamente, que eu tentava 1 milhão de dieta para emagrecer, eu comia pouco. Eu achava que tinha que fechar a boca. Eu achava que o iogurte zero lá era melhor do que o iogurte integral normal.
Aí era tudo com menos proteína. Eu pulava café da manhã, achando que estava fazendo o jejum intermitente da forma certa. Aí na hora do almoço até comia carne, né? Ou ovo, só que não era suficiente. No lanche da tarde eu ia lá pegava o iogurte zero, porque tinha 90, 70 calorias, então era melhor. Mal sabia eu que estava só me prejudicando. Aí o que acontece? Sofria para emagrecer. Qualquer coisa que eu comia fora, assim, já havia números a mais na balança. Eu percebia que eu inchava muito fácil por qualquer coisa. Cabelo começou a cair. Então, assim, tive problema hormonal. Fora 1 milhão de outras coisas que eu poderia falar pra você. Mas a proteína aqui, ela é fundamental pra você ajudar o seu metabolismo a se manter acelerado e queimando gordura. Fora que, quando você come mais proteína, você também tende a sentir menos fome durante o dia. Teve um estudo que já comprovou e foi feito com mulheres que as mulheres que começaram o dia com mais proteína no café da manhã sentiram menos fome no final do dia. Então, às vezes, aquela sua fome, aquela sua vontade de comer no final do dia não é ansiedade, é falta de proteína. Às vezes, tá? Uma das coisas, a gente tem que investigar. Por isso que é bom você ter um acompanhamento de perto. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, não faça um café da manhã, pelo amor de Deus. Mas no evento de quinta eu vou conseguir explicar para vocês mais sobre isso. A gente vai elaborar um cardápio juntas, então você vai entender melhor. Mas, só para você não ter que esperar até quinta, não faça um café da manhã só com bolacha de água e sal. Não faça um lanche só com uma banana, entendeu? Aí, Nutri, eu tô comendo saudável, mas não emagreço. Mas é claro, você não tá fazendo combinações de refeições emagrecedoras, que são elas que vão fornecer pro seu corpo tudo que ele precisa para acelerar seu metabolismo. Então, a proteína, ela tem que estar. Ah, eu fiz um café da manhã só com pão e manteiga. Você vai ficar com mais fome, mais vontade de comer, não vai acelerar o metabolismo. Então, tome cuidado. No almoço, come só macarrão, Dara. Só macarrão, tá? Tem um pouquinho de carne moída ali no macarrão, mas é umas carne moída perdida. Não vai ter proteína suficiente. Por isso que depois você tá sempre procurando algo a mais para beliscar. Por isso que à tarde você fica mais ansiosa, com mais vontade de comer. Então, garanta o consumo de proteína. Onde a gente encontra a proteína? Bom, nas carnes, né, meninas? Carne, qualquer carne. Não fica focando assim, qual a melhor carne? Qual a carne menos calórica? Tipo, eu vejo que alguns profissionais falam assim, não coma sobrecoxa de frango, coma peito de frango. Nada a ver. Coma sobrecoxa de frango se você quer. Eu aqui em casa, a gente sou apaixonada por sobrecoxa de frango. Até quando eu faço frango desfiado, eu faço com a sobrecoxa, tá? Eu acho muito mais saborosa. Claro que eu tiro a pele, né? Então eu vou lá, tiro a pele da sobrecoxa. Às vezes eu até como uma casquinha, tá? Quando o Rafa faz assim na churrasqueira, que fica aquela casquinha deliciosa, eu até como. Mas assim, eventualmente. Então é claro que eu vou dar uma melhor, vou tirar a pele, papapá. Mas assim, pra quê? Que eu vou ficar só comendo peito de frango, entendeu? Não faz sentido. Então não fique se prendendo a esse detalhe. Você vai cuidar para não fazer frito, para não fazer empanado com frequência, vai deixar para eventualmente, mas escolha a carne que você mais gostar. Então, qualquer tipo de carne vai ter bastante proteína na composição. Frango, gado, peixe, atum, sardinha, salmão, o que você quiser. Iogurte natural, a gente encontra proteína na composição. Tem alguns que não tem tanta proteína, então a gente tem que só tomar cuidado na hora de escolher o iogurte. Mas eles também têm proteína na composição. Daqui a pouco você tem muita dificuldade ou não gosta muito desses alimentos, você pode usar um suplemento à base de proteína se você quiser. Então, whey, o colágeno tem proteína, né? Ovo tem proteína. Então, vamos tentar encaixar. Só que assim, ó, quando a gente fala comer proteína, não é só você ir lá e fazer um ovo frito e comer, um ovo mexido e comer. Faça de uma forma que te dê prazer, que você vai comer aquilo e vai gostar daquilo que tá comendo, entendeu? Porque senão você não vai aguentar muito tempo. Eu lembro que quando eu fiz a dieta das proteínas, ai gente, que sofrência. Eu lembro que eu comia ovo cozido na água de manhã. Eu não aguentava mais o cheiro do ovo. Gente, eu não aguentava mais. E aí, hoje em dia eu fico pensando, né? Ai, como eu era boba, gente, tá louco? Como eu caía nessas ciladas. Mas tudo na vida tem um porquê, né? Eu tinha que ter passado por isso pra hoje estar aqui ajudando vocês. Mas assim,
Hoje em dia eu faço tanta receita boa com ovo, tanta receita boa, assim, ó. Cookies de frigideira, que nem no Mais Magra, né? Tem várias receitinhas, pizza de frigideira, cookies de frigideira, bolinho de frigideira, bolo de cenoura de frigideira. Tanta receita boa que dá pra fazer com o ovo, que assim, eu nem acredito que eu comia daquela forma. Mas enfim, né? Como eu falei, tudo na vida tem um porquê. Então, quando você for comer a proteína, faça de uma forma prazerosa. Não fica comendo proteína sem graça, não, tá? Outra coisa também que vai te ajudar a estimular muito a queima de gordura é você consumir mais carboidratos com fibra. Então, ao invés de comer só carboidrato sem fibra, vamos tentar no dia manter um equilíbrio entre carboidratos com fibra também. Por exemplo, se no café da manhã você não abandona de jeito nenhum o seu pão francês, não precisa abandonar, tá? Não tem problema, mas é um carboidrato sem fibra. Então, no almoço, vamos tentar optar por um carboidrato com fibra. Então, se no café da manhã você comer o pão francês, no almoço, ao invés do macarrão, vamos comer um arroz com feijão, que o feijão tem fibra. Pode ser o arroz branco, mas o feijão tá ali presente com fibra, entendeu? No lanche da tarde, vamos tentar colocar um pouco de aveia, que tem fibra. Ou cuscuz, ou então assim, não, hoje no almoço eu vou fazer macarrão, vou comer uma lasanha, tô louca de vontade de comer uma lasanha. Então, no café da manhã, ao invés de comer o pão francês, vamos comer um cuscuz. Ou então, uma panqueca com aveia, sabe? Ao invés da tapioca, vamos fazer uma panquequinha com aveia. Ou alguma receita que eu enviei para vocês. Quem já se inscreveu no evento de quinta-feira, recebeu no e-mail. Eu até mandei lá no grupo do WhatsApp também um e-book com receitinhas emagrecedoras. Deem uma olhadinha lá. Tem receita de pão, tem receita de bolo. Todas as receitas que tem lá são com bastante fibra. Não é à toa. Por que a fibra vai te ajudar a queimar mais gordura? Primeiro, porque ela te sacia muito mais. Então, se você come algo que você se sente mais saciada, você come menos durante o dia. Ontem à tarde, no meu lanche, gente, eu comi aquele bolo de coco que eu fiz, que eu postei aqui a receita pra vocês aqui no Instagram, né? Eu comi aquele bolo e eu peguei um pedacinho, assim, do bolo, né? Coloquei dentro da combinação da refeição emagrecedora. Aí eu comi e eu pensei, nossa, eu acho que eu vou ter que pegar outro depois, porque eu peguei um pedacinho muito pequeno. Gente, eu comi e me saciou. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí depois que eu parei pra pensar, eu parei pra refletir, né? Claro, esse bolo aqui é lotado de fibra, né? Imagina que não vai me saciar. Então, se eu tivesse comendo um bolo normal de padaria, tá bem capaz que ia me matar a fome aquele pedacinho de bolo. Não ia, eu ia ter que pegar mais. Então, assim, quando você faz receitas, né, ou usa mais fibra nas suas refeições, você fica saciada por mais tempo, logo você come menos ao longo do dia. Fora que essa fibra, ela ajuda também a queimar gordura, porque ela vai liberar menos glicose no seu sangue. Isso é bom para quem tem pré-diabetes e diabetes também. Mas para você que quer perder barriga, é perfeito. Se você faz uma refeição que vai liberar menos glicose no seu sangue, você faz o seu metabolismo continuar queimando mais gordura. O problema de você não queimar gordura e estocar é você liberar muita energia no seu sangue depois de comer. Muita glicose. O seu corpo vê essa energia toda chegando, o que ele faz? Ele pausa a queima de gordura, começa a pegar essa energia toda que tá chegando e estocar, e guardar. Então, ao invés de você queimar gordura, você estoca gordura, entendeu? Então, a fibra, ela faz com que você não libere tanta glicose, tanta energia assim. É uma das coisas que ajuda, né? Favorecendo a queima de gordura. Então, tenta usar nas suas refeições, se você puder, no seu dia, manter um equilíbrio dos carboidratos sem fibra e carboidratos com fibra. Tenta manter um equilíbrio nisso, ok? Outra coisa, gente, que preciso compartilhar com vocês. Não tem como você querer queimar gordura, não tem como, se você não estiver se hidratando o suficiente, bebendo água. Você pode usar termogênico, você pode usar os chás que eu falei na live de ontem, você pode comer a fibra, você pode comer proteína. O nosso corpo, ele é composto por mais de 70% de água. Então, se você não beber água o suficiente, o negócio não vai engrenar, não vai funcionar, entendeu?
tem que ter água, você tem que beber água. Então tenha sempre uma garrafinha de água por perto. E o bom da água é que você vai ficar com a pele mais hidratada, você vai notar uma melhora, sabe? Você vai notar uma melhora na celulite, lipedema, se você tem, você vai perceber uma melhora, vai perceber que o seu intestino vai funcionar melhor. Tudo funciona melhor se você consumir água o suficiente. Água que você precisa. Quanta água você precisa? Você tem que fazer um cálculo. Vou te ensinar agora. Você vai pegar o seu peso. Então, vamos supor que você pese 70 quilos. Você vai pegar 70 e vai fazer vezes 35. O resultado desse cálculo é a quantidade de água que você deve beber ao dia. Por que dar que é esse cálculo com o peso? Porque quanto mais você pesar, mais água o seu corpo vai precisar. E ainda mais se esse peso for de gordura. Mais toxina seu corpo está gerando, mais água precisa para mandar embora esse excesso. Então, faça o cálculo e tente chegar o mais próximo possível dessa quantidade de água. Se você não conseguir, deu um resultado muito alto da área. Nossa, deu 4 litros de água por dia. Não foca no problema. Foque no que você vai fazer para tentar chegar ali. E lembre-se que conforme você for perdendo peso, você vai refazendo o cálculo. Então, menos água você vai precisando. Mas não, gente, até mandei um áudio hoje de manhã para as alunas assim. A gente não pode focar no problema, sabe? Quando a gente só foca no problema, sabe aquela pessoa que você fala, ai, tem que beber água. Aí a pessoa, ai, mas água? Ai, mas eu não consigo. Ai, mas água me dá enjoo. Ai, mas água não sei. Gente, eu tô falando. Às vezes eu paro e fico assim, ó. Gente, eu tô falando pra tomar água. Engraçado que se fosse pra tomar um monjaro que dá dor de cabeça, vômito, fraqueza, a pessoa toma, né? Bem bonitinha. Agora, água é muito difícil tomar. Ai, porque eu vou muitas vezes fazer xixi se eu tomar água. Então fica gorda. Entendeu? Então fica com dor no corpo. Então fica aí se escondendo atrás de roupa larga. Gente, a gente tem que escolher o nível de dificuldade que a gente quer viver. Pronto. É isso. Tá, eu prefiro então não ir no banheiro mais vezes no dia para fazer xixi. Eu prefiro não ir no banheiro e ficar ofegante por qualquer coisa, me sentindo o ó do borogodó, que nem eu, quando eu tava acima do peso, eu falava que eu me sentia um botijão. Me escondendo atrás das roupas, não podendo vestir a roupa que eu quero, por causa de água. Não, e gente, eu tô falando sério pra vocês. Talvez você esteja me assistindo e esteja pensando, não, capaz que tem gente que fala isso. Tem, é sério, tem. E talvez você seja essa pessoa, não com a água, talvez. Com outra coisa. Talvez assim, ó, falei da aveia. Ai, mas aveia. Ai, mas... Tá, peraí, você não gosta de aveia? Então vamos fazer uma receitinha, vamos focar na solução do problema. Que nem eu falo para as alunas do Mais Magra. Quando elas entram, elas já têm acesso ao cardápio 1, né? Que elas podem começar quando quiserem. Cada semana tem um cardápio novo. E elas podem substituir qualquer coisa do cardápio. Então, por exemplo, assim, tem lá no cardápio 1 o pão francês, na segunda-feira de manhã, né? Mas você não tá afim do pão francês. Ou você não é muito fã mesmo. Você gosta de, sei lá, tem alunas do Nordeste que adoram uma batatinha no café da manhã. Gostam de um cuscuz. Beleza, Dara, ó, pão francês não dá pra mim. Como que a gente... Vamos substituir. Então a gente foca na solução. Agora, ai, mas é que isso eu não como. Ai, tá, não, calma, vamos substituir. Ai, mas é que eu não faço exercício. Tá, calma, vamos lá, que você vai emagrecer mesmo sem exercício. Entendeu? Então, não foque no problema. Todo mundo tem problema. Eu sei que você tem problema. Eu sei que você tem dificuldade em emagrecer, porque senão você não estaria aqui me assistindo até agora no final. Senão você não iria participar do evento de quinta, se você não estivesse precisando de ajuda. Então, eu sei que você precisa de ajuda. Só que, o que acontece? Você tem que trazer pra mim, sim, a sua dificuldade, o seu problema, né, e tal. Juntas, a gente vai buscar resolver esse problema. Entendeu? O que não dá é você trazer pra mim a dificuldade, já falando que não tem o que fazer. Aí não dá. Porque daí realmente não vai ter o que fazer. Eu posso vir com a solução na sua cara, a solução mais simples possível que você não vai fazer ou não vai ver.
tá? Então sempre, e leve isso pra sua vida, não só pro emagrecimento. Leve pro seu trabalho, leve pro seu casamento. Tá com algum problema? Foca na solução. Vamos resolver aqui o problema, tá? Que você vai ver que as coisas vão melhorar mais rápido. E se você ainda não se inscreveu no evento de quinta, comente aqui eu quero, que eu vou te enviar o link pra você se inscrever. Aí, gente, mais uma dica, mais um segredinho, o último, tá? Que eu quero compartilhar com você que vai te ajudar a queimar mais gordura. Imagina você. Hoje é que dia? Hoje é terça. Imagina você, hoje, tá ali, queimando gordura, tá? Você fez ontem as estratégias certinhas, você fez refeições emagrecedoras, você tá com seu metabolismo ativo, acelerado, fazendo você queimar gordura, você tá, arrasando. Só que daí hoje vai ser um daqueles dias assim, punk pra você. Sabe aqueles dias que dá tudo errado? Você ia fazer uma coisa e não deu. Você se estressou no trabalho. Você tava com fome. Você acabou ficando a tarde toda sem comer. Aí, você pega e antes de ir pra casa, você para na padaria. Você vai lá e você compra tudo o que pode e o que não pode. De raiva também, né? Raiva, cansaço, ansiedade, estresse e fome. Você acaba de bloquear ali a sua queima de gordura. Você parou ali de queimar gordura. Se você exagerar, né, claro. E não usar as estratégias certas. Então, sabe uma coisa, gente, que sempre me ajudou, e eu faço até hoje, me ajuda até hoje, a evitar com que esses imprevistos impeçam de queimar gordura? Sempre ter lanches ou alguma receita emagrecedora pronta. Bolo, pãozinho, sabe? Alguma, ou não precisa ser receita, se você não quiser, não é muito de cozinha, não precisa ser receita, mas ter alguma coisa assim, pronto ali no seu armário, que você comprou, que você pode usar naquele momento da correria. O iogurte, que é uma coisa mais rápida, né, de você pegar e pum comer. Então, assim, sempre tenha. Eu falo para as alunas, né, a Aparecida aqui, já sou aluna, ela já sabe. Organização faz diferença no processo. Então, se você quer queimar mais gordura, você tem que, na maior parte do seu tempo, fazer o que te faz queimar gordura. Só que isso envolve se organizar. Isso envolve você realmente parar. Não, tá, esse é meu objetivo agora. Então, eu sei que eu tenho que ter organização. Tem gente que fala assim, eu não tenho foco, eu não tenho disciplina, eu não tenho persistência. Gente, o foco, ele tá associado com o quanto você se organiza. Então, se você é aquela pessoa que começa a sua semana toda fora de linha, toda desorganizada, vai ser uma semana que você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Aí você vai falar que a culpa é do foco, porque você não é focada. Não, é porque você não se organizou quando começou a semana. Essa semana eu não tive foco. Essa semana eu não consegui focar. Claro, como que eu vou focar em conseguir formar as refeições emagrecedoras, né? Em ter uma rotina mais saudável, se eu nem fui no mercado comprar as coisas, se eu nem fui, me organizei com as receitas, né? Não tem como. Entendeu? Meu pão e meu bolo pra semana tá prontinho. Ai, que delícia. Então, assim, se você não gosta, que nem eu falei, não quer ficar fazendo receita e tal, tenha, então, algumas coisas meio que pré-prontas, assim, em casa, na geladeira, no seu armário, sei lá, entendeu? Olha só, olha a Roberta, ai que linda, olha o que a Roberta colocou. Já sou aluna e tô sim perdendo peso, não passo fome nem vontade, tô amando. Ai, fico tão feliz, gente. Ai, gente, esse é o objetivo do evento também de quinta, tá? Mostrar pra todas vocês aqui, que não são minhas alunas, né? Mostrar como vocês podem emagrecer sem passar fome, sem passar vontade de comer, sem depender de exercício, sabe? Emagrecer de uma forma mais tranquila, porque é isso que vai te fazer chegar no peso que você quer, continuar o processo até chegar no peso que você quer e se manter depois no peso que você quer. Por que a gente emagrece? Eu falo a gente porque eu já passei por isso, tá? Por que você emagrece, só que volta a engordar o dobro? Já se perguntou?
Por que você até emagrece, mas depois volta tudo de novo? Porque o processo que você seguiu para emagrecer foi um processo difícil. Ou você tinha que ficar pesando comida, ou você tinha que contar caloria, ou não podia comer a comida que sua família comia, tinha que ficar fazendo marmita. E isso, quando você começa um processo assim, você tem dia para começar e dia para acabar. Você até chega no peso que você quer, mas chegou, deu. Quero voltar a comer aqui a comidinha da minha família, comer igual a eles. Quero voltar a ter uma vida social, poder sair e comer fora, entendeu? Não ter que ficar contando caloria. E aí, nesse momento, o seu peso começa a voltar pra você. Então, não dá. Então, se você quer emagrecer e manter o peso depois, você tem que seguir um processo assim, ó. Sem passar fome, sem passar vontade de comer, ajustando o processo de acordo com a sua rotina, de acordo com o seu gosto. Então, no Mais Magra, que nem eu falei, tem os cardápios, a gente sempre ajusta. Eu tenho alunas lá do Nordeste, eu tenho alunas até dos Estados Unidos. Então, imagina, tem coisa lá do cardápio que a aluna lá dos Estados Unidos não consegue. Então, a gente ajusta de acordo com a realidade de cada uma. Mas, depois do evento de quinta, o evento vai ser nessa quinta-feira, eu vou explicar tudo sobre as refeições emagrecedoras, como que você pode emagrecer assim, sem passar fome, sem passar vontade de comer. A gente vai elaborar juntas no evento um cardápio de um dia inteirinho com essas refeições emagrecedoras para você ver que isso é real. Eu vou te explicar tudo no evento de quinta. Se você ainda não se inscreveu no evento, comente aqui. Eu quero, que eu vou te enviar no direct o link para se inscrever. E depois do evento, eu vou explicar como funciona o meu acompanhamento no Mais Magra, em detalhes, né? Pra quem tiver interesse, pra quem tiver realmente querendo ter ajuda mais de perto, querendo ter acompanhamento de verdade, poder fazer parte do Mais Magra também. Inclusive, vai ter uma oferta especial do Mais Magra, tá? Uma promoção. Então, quem quiser, fiquem atentas que depois do evento eu também compartilho, eu vou explicar tudo isso pra vocês. Se você não se inscreveu no evento, é só comentar aqui, eu quero que eu te envie o link, tá? Espero muito, gente, ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. O intuito aqui é ajudar um pouquinho mais, pra você não ter que ficar esperando até o evento, né? Pra ter que aplicar algumas coisas, você já pode começar a aplicar. Se eu te ajudei, deixa sua curtida aqui, curta, clica no joinha. Eu não falo pra você curtir pra aparecer aqui muitos likes pra mim e papapá. Sabe por que eu peço pra você curtir? Porque quando você curte, a plataforma automaticamente entende que esse conteúdo que eu compartilhei aqui foi um conteúdo bom. E aí, a plataforma mesmo entrega esse conteúdo para mais pessoas, como você, para mais mulheres que estão querendo emagrecer. E, gente, eu tenho um único objetivo aqui com vocês. O único objetivo, na verdade, com essa rede social, que é ajudar quem tá precisando emagrecer. Porque eu já passei por isso, eu sei quanto isso é desafiador, eu sei quanta informação deixa a gente louca, fazendo tanta coisa errada. Ontem eu tava falando com uma amiga minha, e ela falou, Dara, eu preciso de ajuda. Eu ouvi falar, um profissional falando que esse iogurte aqui era bom, só que eu vim aqui ver os ingredientes que você ensina, e tá tudo errado. Então, assim, aí a gente tava conversando sobre isso, né? Como tanta informação, tanta opinião deixa a gente louco. Só que às vezes, gente, é o profissional que tá sendo pago pela indústria, né? Daquele iogurte pra recomendar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado, tá? Então, se você puder deixar sua curtida, se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, compartilhe. Compartilhe no grupo da família. Não quer mandar pra pessoa direto? Compartilha lá no grupo. Olha, assisti essa live, foi bem interessante e tal. Se foi interessante pra você, se não foi, não compartilha nada mesmo, tá? Tá bom? Exatamente, tem muita informação confusa, bem assim, tô nessas também. E aí, sabe qual que é o problema? O problema é que daí você faz o quê? Você pega uma informação aqui, outra ali, uma diquinha aqui, outra lá, e aí você mistura tudo. Aí você não segue nenhum passo a passo, nenhum método. Aí você vira aquela pessoa que fala, eu já tentei de tudo. Entendeu? E aí é óbvio que não vai funcionar. Então, que nem tem várias coisas que eu vejo muitos profissionais indicando e eu jamais indicaria. Eu até falo pro Rafa, como que esse profissional deita na cama pra dormir com a consciência desse jeito? Aí o Rafa, né, ele é muito direto. Ele fala assim, ou ele não foi atrás de se aprofundar e estudar sobre o assunto,
ou ele tá sendo pago pra falar isso, porque não pode. Então, é loucura, assim, gente. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque emagrecer é a nossa saúde. E a nossa saúde a gente não pode brincar, não. Não dá pra brincar, tá? Gente, um beijão, uma terça-feira linda e abençoada pra todas nós. E amanhã de manhã acredito que vai ter outro encontro, tá? Até quinta-feira vai ter encontro. Então amanhã de manhã vai ter outro encontro pra ajudar vocês um pouquinho mais. Um beijo e até mais.